Mas então hoje, dia 28 de setembro, o último domingo que nós estamos aqui estudando no mês de setembro, e o nosso assunto é crentes e professos, que eu confesso que nós estamos rendendo esse assunto, né? A gente vai rendendo, porque a intenção é nós iniciarmos o próximo estudo lá no próximo lugar. Reuniãozinha, tipo, e definir as escola brincar pra gente. Sim. Mas sendo esse o capítulo 10 do livreto do Manejando Bem a Palavra da Verdade, né? O livreto que nós estamos estudando, você não compra nas melhores casas do ramo, porque livros bons assim pararam de ser publicados. Agora ele só publica coisa ruim, né? Como amar seu marido, como criar seus filhos, é só autoajuda, não é autoajuda evangélica. Aliás, a autoajuda não é nada, porque quem está te ajudando é o livro. Né? E tem muita gente ganhando em cima disso. Então esse é o capítulo 10 que fala de crentes e professos. Né? E terminando esse assunto, era até bom que tivesse o maior número possível aqui de escolas dominiquistas, né? Porque sendo 10 capítulos, todos esses capítulos que nós vimos, né? Nós estudamos aí o judeu, gentil e igreja, as 7 dispensações, os 2 adventos, as 2 ressurreições, os 5 juízos, a lei e a graça. Você lembra até, pastor Jânio? Nós combinamos que esses assuntos todos eram para ser estudados até março, mais ou menos, né? As 2 naturezas do crente, lembra? As 2 naturezas do crente, a posição e a situação do crente, a salvação e a recompensa, e agora os crentes e os professos. Aí os irmãos depois espalha essa notícia para os irmãos. Eu vou comunicar teste a teste depois cada um trazer suas perguntas. Depois nós vamos fazer um rap, né? Um rememoration de todos os assuntos. Não que eu vá falar de todos os assuntos novamente, mas os irmãos fiquem à vontade para fazer as suas... Já pode começar a anotar as suas inquisições, né? As suas perguntas a respeito de qualquer um desses 10 assuntos. Desses 10 assuntos, judeu, gentil, igreja, os 2 adventos, qualquer tangendo esses assuntos, os irmãos podem trazer suas perguntas. Às vezes ficou aquela perguntinha anotada, né? Há 5 meses atrás, eu não entendi direito isso aqui, tem lá uma anotaçãozinha. Então confiram os seus alfarrábios, confiram as suas anotações, confiram as suas convicções e vejam se não faltou nada aí e pode começar a colecionar perguntas. O nosso assunto são crentes e professos. Para dar uma resumida, passamos por vários assuntos polêmicos, inclusive dentro desse tópico. E o grande resumo é que existe uma igreja enorme, gigantesca, global, né? Visível. Todo aquele que fala assim, eu sou cristão, todo aquele que se identifica com Jesus Cristo, o Jesus Cristo histórico, o Jesus Cristo Filho de Deus, o Jesus Cristo que é um espírito de luz muito elevado, né? Os kardecistas você está falando de cada... não interessa sob que ótica você enxerga e convive com Jesus Cristo. Se você se associa a Ele, você está professando Ele. Isso não quer dizer que necessariamente você seja um nascido de novo. E uma vez que você seja um nascido de novo, não quer dizer que necessariamente você viva uma vida de obediência. Não interessa se você professa o nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo, de alguma maneira, tem um compromisso com você. Quando você vai nas 7 cartas do Apocalipse, lá de Apocalipse 2 e 3, nós vemos que existem igrejas. A igreja de Éfeso professa o nome de Cristo, de Esmirna professa o nome de Cristo, morre pelo nome de Cristo, Pérgamo, cada uma daquelas igrejas professa o nome de Cristo. Inclusive a igreja de Tiatira é uma igreja que conhece as coisas profundas de Satanás. O versículo 20. Isso é estranho, né, cara? O versículo 24. Porque as cartas do Apocalipse, elas falam
dessa igreja que eu estou falando, a visível. A igreja visível... Basicamente fala das 7. Ah, não. Não, a 7 é inteireza. Né? Não, mas acontece que como você está generalizando até algumas seitas... Eu estou generalizando tudo. Então, isso nem é igreja. É igreja. Não é. Não, teologicamente pode ser chamado de igreja porque existe a igreja professante e existe a igreja... Tá, eu lembrei que o que eu quero te dizer. Eu quero dizer assim, que nem eles mesmos se denominam igreja. Porque tem um grupo... Sim. Porque tem um grupo que se denomina igreja. Sim. Né? Independente de ser testemunho de Jeová, ou adventista, ou católico, os evangélicos, eles sim se denominam igreja. No salão, né? Mas eles se denominam igreja. Mas tem alguns grupos que a gente está envolvendo todos no cristianismo que não se denominam igreja. Por exemplo, os kardecistas, os espíritas, eles têm os estudos, eles têm as reuniões, mas eles não se denominam igreja. O nosso antigo grupo nem se denominava igreja, se denominava comunidade. Eu sei, mas não é nesse sentido não, mas a gente falava que eu estou indo para a igreja. Eu estou falando assim, era igreja. Entendeu? A diferença? Não é se... Mas é professante da mesma forma. Não, eu sei, mas não é isso que eu estou querendo dizer. Estou querendo dizer assim, por exemplo, o Kardecista, quando ele vai para o negócio dele, ele não fala eu estou indo para a igreja. A gente, quando estava indo para a comunidade, independente do que for, a gente falava eu estou indo para a igreja. A gente Então, tinha... eu falava, eu estou indo para comum. Mas, Carlos, você sabe... Aliás, até assim... Você está entendendo o que eu estou querendo mas falar. da ótica teológica, tudo é igreja. Entendeu? Eles não se consideram, eu estou querendo dizer isso. Não, eu não estou falando a opinião, eles. Né? Eles não acham. Cada um dá o seu próprio... Tem até igreja sem nome, não tem? Não, mas o que eu estou querendo dividir não é essa parte. Pois é, a meu propósito também aqui não é a questão, não é o rótulo, não. Não, é porque não é essa parte que eu estou querendo dizer. Porque quando a gente fala aqui de Apocalipse, das 7 igrejas, que pra gente é um grande resumo de tudo que existe. Resumão. De tudo que existe, não só não, nem é de denominações, mas realmente de características da manifestação cristã no planeta. Eu gostei da manifestação cristã. A manifestação cristã no planeta, as características são basicamente essas 7. Se encaixa em algum lugar aqui. Todas se Nem encaixam. que você seja um morto que acha que está vivo, né? Que é o caso de Sardes. É uma igreja morta, tem tudo lá, tem o desenho de Jesus, tem Jesus na manjedoura, na cruz, é o que eu queria Caim, falar, mas é morta. Tem algumas seitas, alguns entendimentos hoje de vidas, como estilo de vida, como a sua fé, ou o que eles creem, que não, mesmo assim, não se encaixa em nenhuma dessas 7, é isso que eu estou querendo dizer, não existe? De alguma maneira encaixa. Você acha que encaixa? Por exemplo, Sim. como que encaixa o espírita? Qualquer Qual tipo aqui, o kardecista, por exemplo? Qualquer professante, ele vai se encaixar em algum lugar aqui. Mas dessas 7 aqui, qual que você acha, assim? O kardecista, olha, toda aquela, isso é a minha opinião, toda igreja sincrética, toda igreja que pratica o sincretismo... Mas eles não são sincretismo... igreja, é isso que eu estou querendo dizer. Todo grupo sincrético... Então tira o nome igreja. Toda pessoa que fala assim, eu sou cristão e que faz parte de um grupo, teologicamente ela é igreja, né? Mas toda pessoa que se denomina um cristão, ele se encaixa em algum lugar aqui, das 7 igrejas. Porque as 7 igrejas de Apocalipse 2 e 3, eles resumem tudo que é professante. Eu lembro que eu falei sobre o estudo das 7 igrejas. As 7 igrejas de Apocalipse 2 e 3 não está falando de 7 grupos de nascidos de novo, ou 7 grupos de salmo. É completamente diferente. Jesus Cristo tem um compromisso com o Papa. Jesus Cristo tem um compromisso com a Igreja Católica. Porque a Igreja Católica e o Papa, eles professam o nome de Cristo. E vai existir um dia, em algum momento, vai existir um dia, em algum momento, em que eles vão ter que prestar conta por ter professado o nome de Cristo, mas mesmo tendo professado o nome de Cristo, eles se associaram com coisas que não são pertinentes a Cristo. Que é o caso, por exemplo, da igreja de Tiatira. Eu entendi. Agora, eu entendi o que você está dizendo. É que independente de qualquer coisa, o foco ali é aonde fala de Cristo, é a igreja. Sim. Né? Teologicamente falando, sim. A igreja... Então, aí entra assim o kardecista, mas sai, por exemplo, tem muita...
testemunho de Jeová não crê em Jesus Cristo, né? Ou crê apenas Crê. como profeta? Jesus Cristo é um anjo do Senhor. Ah, tá. Então sim, É o que aí eles eles creem. também. Aham, entendi. O- Aonde fala de Jesus Cristo É, já está querendo dizer que é da igreja, né? Eles estão achando que faz parte. Exatamente. Entendi. Faz parte do que eu estou... Porque quando você estuda eclesiologia, existe a igreja visível, enorme, Sim. composta por todos aqueles que de alguma maneira se associam a... E nós vamos olhar isso na semana que vem, porque na semana que vem nós vamos estudar quais são os erros. A igreja, ela é atacada por Satanás pelo mal, e esse mal ele tem 3 faces, né? Existem 3 tipos de mal que atacam a igreja. Existe o mal, todos são, a base deles é Satanás. Mas não prevalece, a igreja verdadeira, o inferno não prevalece. Existe o mal moral, deixa eu ver se eu lembro agora. Existe o mal moral, ele ataca a igreja moralmente, na parte moral. Existe o mal doutrinário, que é quando ele ataca o ensino, a doutrina. E existe o mal eclesiástico, quando ele ataca a estrutura da igreja. Né? Isso vai ser falado aí. E por que eu entrei nisso, Satanás, etc? Não, mas é porque você estava querendo me fazer diferenciar a questão da eclésia em si. Ah, e tá. da própria, Na eclesiologia, que é o estudo da igreja, eclesiologia que resume os ensinos, né? É uma doutrina que resume tudo que a Bíblia ensina a respeito disso. Pode ser resumido da seguinte forma: existe uma grande manifestação cristã visível. Outro dia mesmo, eu e a Lulu estávamos lá em casa curtindo um Roberto Carlos. Eu apresentei para ela uma musiquinha do Roberto Carlos, que foi regravada pelo Chico Sainz. Eu até gosto muito dessa música, Eles Estão Surdos. Roberto Carlos eu sei porque eu chamo Carlos, meu irmão chama Roberto, e minha mãe é fã do Roberto Carlos. Eu cresci ouvindo Roberto Carlos, né? E fui no show do Roberto Carlos com a minha mãe, etc. E o Roberto Carlos, eu conheço mais ou menos a pessoa dele. Ele é espírita, praticante, né? Mas ao mesmo tempo ele é uma pessoa muito devota a Jesus Cristo. Ele é devota a Nossa Senhora da Aparecida, ele é devoto a muitas coisas e a muitos seres, inclusive Jesus Cristo. Ele fez a música Jesus Cristo. E tem essa música deles, Estão Surdos. Ele fala: ô meu amigo, volte logo, vem falar tudo de novo, porque o pessoal não entendeu o que você falou da primeira vez. Então está precisando que você volte aqui e fale de novo. Mas meu amigo, volte logo. tá. É uma música do Roberto Carlos. Ele é um professante, ele professa Jesus Cristo. Mas se ele é nascido de novo, aí já é outra história. Então todos aqueles que se... lembrei porque eu entrei nesse assunto. Então quando você estuda os 3 maus, o doutrinário, o moral e o eclesiástico, você vai ver que dentro do mal eclesiástico existe o princípio da associação. Tem versículos em Coríntios 9 e 10 que falam sobre isso. Ou, você não sabe que aquele que participa do altar é um com o altar? O sacerdote, quando ele oferecia, isso lá no Velho Testamento, no judaísmo, quando ele oferecia o sacrifício no altar, ele também estava no altar. O altar e ele era uma coisa só. O altar, o ofertante, a oferta, tudo meio que funde, vira uma coisa só. É o princípio da identificação. Isso a gente vai ver, está dentro do mal eclesiástico. Daí o problema, por exemplo, acho que não tem nada a ver eu ir lá assistir, eu ir lá e eu não vou sacrificar nada, eu só vou assistir a macumba. Ou eu só vou ver o batizado do meu sobrinho lá na igreja católica. Ou eu só vou lá no salão do Reino das Testemunhas de Jeová porque eu quero ver como é que funciona. Independente de qualquer denominação, existe o princípio da identificação. O Coríntios ensina sobre isso. Ou você não pode ficar tomando o cálice do demônio e o cálice na ceia. Você toma a ceia, porque tem lugar que é assim. Eu conheço, literalmente, eu já fui da circular, que na sexta é pemba, é macumba, no sábado é culto e no domingo é missa. No mesmo lugar.
Eu conheço, lugar. na mesma casa. Porque Uau. o rapaz, ele quer realmente pegar dinheiro de todo mundo. Uau. Tem lugar assim. Mas você não pode, porque no que você pegou aqui o cálice, esse pedacinho de pão, você está se identificando. É o princípio da identificação. Então, de qualquer maneira, qualquer pessoa da grande igreja visível que professa o nome de Cristo, ao professar o nome de Cristo, ou se associar a alguma doutrina de Cristo, ou qualquer aspecto da revelação, ele está se identificando. Não entendi. Aí existe uma reciprocidade uma reciprocidade nesse relacionamento. Se ele se identifica com Cristo, Cristo de alguma maneira foi convocado à identificação. Daí a necessidade do juízo da grande Babilônia do Apocalipse 17 e 18. Que é um lixo, é uma mistureba, mas o nome de Cristo está no meio daquele esgoto ali. E ele tem que ir lá. E outra coisa, aí eu lembrei da famosa frase. Passar a fatura. Não te conheço. Sim, não te conheço. O exemplo do Roberto Carlos para mim fechou. Que bom. Porque ele é muito bom também. Não, porque realmente todo mundo sabe que ele é espírita e tudo, mas realmente ele está convicto, ele acha que ele está... Porque se o Jesus Cristo, ele não vai chamar os shintoístas a um acerto de contas. Ele não vai chamar os janinistas, ele não vai chamar os animistas, os confucionistas. Isso não tem problema, isso é uma filosofia humana que eles inventaram, eles lá depois acessam o trono. Agora, se o nome de Cristo foi pronunciado, se existe identificação com Cristo de alguma forma, ele vai ter que acertar isso mais cedo ou mais tarde. Que no caso, por exemplo, lá no meio da tribulação, Babilônia, Apocalipse 17 e 18, 2 capítulos inteiros, que fizeram um lixo com o nome de Jesus Cristo, né, ao longo dos milênios, dos séculos 19, 17, 13. Isso foi no século 4, 16 séculos de lixo acumulado, isso em nome de Jesus Cristo. Então existe a grande igreja visível e professante. Dentro dessa igreja visível e professante, existe a igreja verdadeira, invisível. Essa é invisível. Ela está por aí. O irmãozinho pode ser de uma denominação protestante, ele ainda pode estar retido em alguma denominação que não seja uma denominação aceitável, né? Afinal de contas tem que ser batista, presbiteriano, luterano. Até se for neopentecostal, acho que já nem está servindo muito, né? Da lógica de alguns teólogos. Mas de qualquer maneira, a igreja verdadeira, ela é invisível e ela está contida, inserida, absorvida, oculta dentro da grande massa da igreja professante visível. E sendo que a igreja verdadeira, isso é só para resumir a eclesiologia, ela ainda é composta daqueles que militam, já deve ter ouvido esses termos, né? Daqueles que militam e daqueles que triunfam, né? A igreja verdadeira, a invisível, ela é composta pela igreja militante e a igreja triunfante. Isso todo mundo já ouviu falar isso. A triunfante é até a turma que já está na boa. Aproveitar que está todo mundo olhando para lá. Mas a câmera... A igreja triunfante são aqueles que já partiram. Bom dia, coletivo. Cada um. O seu Amâncio, ele é praticamente parte integrante da igreja triunfante. Ele já está quase, ele ainda falou amém. Ele já está quase lá, são aqueles que já morreram. Meu Deus. São aqueles que estão descansando no Senhor. É a triunfante. O irmão falou amém aí para fazer parte da igreja triunfante. A primeira parte, a outra é que eu não escutei. E existe a igreja militante, que somos nós aqui que estamos ralando, né? Ai, ai. Estamos militando. Tem loja, pastor Cristo? Não, mas melhor do que escorrer aqui, né? Não, estou falando pior, ainda está falando de Samâncio. Só. Vocês Isso estão aí é falando da minha pior. corinça. Não, isso aí é pior ainda, misericórdia. Mas existe a Ô, Marlos, dá um jeito. Viu? Então, existe a igreja visível. Um grande resumo é esse. Existe uma igreja visível, pessoas que vão falar, oh, Jesus, a gente que vai na Praça 7, quem evangeliza, sabe bem disso. A pior coisa do mundo é por isso que o bom está na China.
A pior coisa do mundo é o evangelizado boi de presépio. Muito presente. É aquele que você vai evangelizar, ele concorda com tudo. Você é pecador. Aham, cabecinha. Você precisa de Jesus. Jesus é bom, né? Você está indo para o inferno, né? Está todo mundo indo para o inferno. Você precisa ir para o céu. Misericórdia. Ele vai concordando com tudo, porque os professores já conhecem tudo, já conhecem o que é Natal, já conhecem a Semana Santa, já conhecem Jesus, o Jesus no berço, o Jesus na manjedoura, o Jesus com a cruz, o Jesus das várias estações lá da coisa, como é que chama o que trem? A Via Dolorosa, né? As estações. Primeira, aí a Julieta enxuga o suor de Jesus. Aí não sei lá, ele machucou o joelho. Até chegar lá na cruz. Não tem. A história já é conhecida, todo mundo já conhece, existe filme, todo mundo chora, todo mundo se emociona, todo mundo, na hora que dá a chicotada. Então, já ficou familiarizado. Por quê? Porque já existe, isso predomina mais no Ocidente, e com essas características, principalmente aqui no Brasil, mais especificamente aqui em Belo Horizonte, né? Nós mineiros, é uma coisa muito, o mineiro é muito religioso, qualquer lugar que você vá, todo mundo Jesus, já falei, Jesus. Tem um comentário do amigo meu, depois que ele viu a Paixão de Cristo, ele falou assim, só não gostei porque o ator não era parecido com Jesus. Porque já tem um Jesus padrão. Se você aparecer com Jesus muito moreno, com cabelo muito caracolado, esse não é Jesus. Jesus aqui é bonito, do farinha, cabelo bem escovadinho, vai no salão todo sábado. Você não sabe ter jeito de descansar mesmo, você aproveita e vai no salão. Não é? O cabelo dele é escovadinho, né? É bacana. E realmente, seu colega tem razão. Não parece muito com Jesus. Verdade que muita gente vai tomar um tapa, né? Um susto quando chegar lá. Eles vão chegar com Jesus afro-judaico descendente, hein? Vai chegar lá no céu, tudo vai estar em glória, então tudo vai estar reluzente, tudo vai estar muito lindo. Assim. Não, ninguém vai assustar, né? Mas vai ser um milagre de Deus fazer com que o Geraldo se encaixe no tudo lindo. A primeira coisa que eu da minha esposa hoje, eu olhei no espelho hoje quando eu levantei, falei, nossa, ele rachou. Lance é de sorte, viu? Você tá um homem muito lindo. Foi ou não foi? Falei, nossa, cada povo é de sorte, né? Não a questão da Elaine, já que você tocou, é mais galardão, né, Elaine? Não, meu Deus, você vê. É mais galardão. E ela concordou. Concordou? É mais galardão. Tava lá na hora, né, assim, pra te satisfazer, pra aliviar um pouco, a Lulu também tá nessa. Tá ganhando muito galardão. Eu nem lembro. Seu pai tem piada demais. Então vamos àqueles versos. Vamos à base escriturística que nos permite distinguir pelas próprias passagens bíblicas que as escrituras apontam e afirmam que existem pessoas que realmente são de Deus, estão pronunciando o nome de Jesus Cristo, estão associados, estão identificados com Jesus Cristo e eles verdadeiramente têm um destino eterno com Jesus Cristo. Tem, lógico, inúmeras passagens que falam de pessoas e de grupos que têm essa característica. Eu falo que sou de Jesus e eu realmente sou de Jesus e eu vou passar a eternidade com Jesus. Eu faço parte da igreja verdadeira. Mas também as escrituras apontam inúmeros indivíduos ou grupos que, apesar de estarem identificados com o nome de Jesus Cristo, de estarem identificados com a causa de Jesus, ou qualquer aspecto de Jesus Cristo, ainda assim eles não têm um destino eterno junto com Jesus Cristo. Porque eles apenas estão profetizando. Como a Elaine até citou, também vai ser uma passagem nossa aqui, são aquelas pessoas que estão tão enganadas que eu vou, mais mineiro, uai, eu vou para o inferno? Mas depois disso eu achei que eu era seu, eu fiz um monte de coisa aí, olha só, eu tinha uma igreja grande, enorme, eu usava um chapéu de boiadeiro, eu curava um monte de gente, eu não te conheço não. Mas eu profetizei no seu nome, não te conheço não. Eu curei no seu nome, não te conheço também não. Então tem indivíduos que, apesar de identificados com Jesus Cristo,
Eles não são Jesus Cristo. Jesus vai E a falar- Bíblia fala disso. Então nós vamos ver essas passagens. Jesus vai falar assim, vem cá, te conheço. Não, e só para terminar, e existe ainda um terceiro grupo, que existe os nascidos de novo, que realmente são de Jesus e vão morar com Jesus. Tem aqueles que acham que são de Jesus, mas não são de Jesus. E tem aqueles que sabem que não são de Jesus mesmo. E não quer saber eu sou do disso. capeta. Você é do capeta mesmo. E eu tô lá dentro da igreja é para infernizar. E existem essas pessoas. É difícil Sabe? conceber isso, né? Mas tem, A pessoa tem, fazer esse tem, propósito. tem doido para tudo. Tem passagens que falam nos últimos dias, os homens vão sentir coceira no ouvido, vão querer ouvir do capeta, e vai ter gente do capeta, vai ter embaixador do capeta para falar para ele, que são pessoas envolvidas com o oculto e que vão ministrar ensino de demônio. Nós vamos ver as passagens. Pessoa infiltrada para destruir. Bom, eu penso que nós vivemos tempos difíceis. Difíceis, confusos, nublados. Isso. Né? E esse período da igreja de Laodiceia, Que são o que nós estamos nele. que é a igreja de Laodiceia, que é realmente esse período que nós estamos, que antecede o retorno de Jesus aqui na Terra. É a igreja que tem 50 tons de cinza, né? Ela não tem branco nem preto. Ela tem muito crente, tem em todas as tonalidades de cinza possível. Mas ninguém é definido. Então o que É acontece? indistinção. A mornidão é indistinção. Essa questão aqueles que professam o nome de Jesus, mas não são nascidos de novo, eu creio que é no período da igreja que o maior número que existe. Porque Agora, né? Sempre existiu, mas agora realmente. Porque você lembra que Jesus disse em Apocalipse, né, que ela não é morna, ela não é fria nem quente, ela é morna. E Indistinta. está Não se rica, define, né? rica, bastada, mas porém ela é nu e ele está a ponto de vomitá-la. Pobre, cega, nu e miserável. Ele está a ponto de vomitá-la. Então, muitas pessoas vão para a igreja à procura de um milagre, à procura de prosperidade, à procura Namorada. de namorado, e sabe, Porque o cântico é bonito, eu escuto todo dia lá em casa, eu tô indo pro inferno, eu gosto dessas musiquinhas. por isso que está tão para baixo a questão de ser evangélico. Porque hoje todo mundo fala, eu sou evangélico. Né? Mas, na verdade, o princípio que é nascer de novo, nem é citado, nem sabe o que é isso. Né? Nem sabe, nem tem ideia de como funciona, como que a Bíblia fala. Então eu creio que é um período onde tem o maior número de profetas, é nesse período dessa igreja de Laodiceia. Com certeza. Que está morna, está em cima do muro. Né? Mas porque Satanás vem trabalhando há tantos milênios que agora que ele está chegando no produto final. Mas tem um remanescente nesse período. E eu creio que nós somos parte desse remanescente, como tem muitas outras igrejas reunidas nessa manhã que faz parte desse remanescente. Sempre existe o remanescente. Então, por isso tem que ter um compromisso com a palavra de Deus, para que a gente possa realmente fazer dela o nosso referencial, o nosso manual. Porque quando nós ensinamos a palavra de Deus, tira a responsabilidade nossa e coloca em Deus. Né? Então, quando tem pessoas infiltradas na igreja, de uma maneira ou outra, elas vão acabar se manifestando, se revelando, né? Porque elas não vão suportar, como você falou, vai ter coceira nos ouvidos, não nos olhos, nos ouvidos. Né? Eu falei os olhos? Não, no ouvido, eu estou falando. Né? Então, Ele que falou. Então, não suporta. Não suporta, vai chegar, vai explodir, vai desistir, vai chutar o balde, vai parar, vai sair, vai implantar uma outra igreja só de seguidores que tem a mesma visão que eles. Né? Nós vamos fazer uma igreja agora de prosperidade. Gente, você quer ficar rico? Vem para a minha igreja. Né? E vai arrastar multidões. Não é, pastor Cleber? Vai arrastar multidões. Agora, se você abre aqui, reunido aqui na praça Bernardo Vasconcelos. Bernardo da Veiga. Na casa do pastor. Né? E vem os irmãos lá de onde Judas perdeu o chinelo. Né? E a gente chega aqui, abre a Bíblia e fala o que Deus... Outro dia eu estive pensando nisso. Isso não é comum hoje. Não é comum. Mas isso é lindo. É lindo, mas não é comum. E não está na moda. Não está Hoje na nós moda. falamos aqui, não é isso? Mas se for para agradar um homem, eu já não consigo mais agradar a Cristo. Não foi em algum momento que isso foi citado. Mas ninguém está aqui para agradar homem nenhum, nem nenhuma... Graças a Deus, nós não pertencemos a nenhuma convenção. O problema é que as pessoas, isso tudo é horrível. o problema é que as pessoas não querem agradar homem, elas querem agradar a si mesmo. Também. Então, é assim mesmo. outra modalidade. Aí eles fazem de tudo e com tudo e usam a palavra de Deus sem contexto para ter pretexto, para afirmar o que eles realmente querem extrair da palavra de Deus.
né? Ele não quer que a palavra de Deus saia vida, mas ele quer extrair alguns pontos onde eles possam fazer dele religião, um ponto de referência daquilo que eles querem, o algo que eles querem atingir. E isso tem que ser prestado conta algum dia, de alguma forma, de alguma maneira, em algum lugar. Exato. Por causa do compromisso. Teve um certo momento na sua fala aí que você falou algo que me fez pensar aqui no versículo da igreja de Laodiceia, de Apocalipse 2, 24, que mesmo na igreja de Tiatira, que é uma igreja que o próprio texto fala que conhecia as coisas profundas de Satanás, é uma igreja que, apesar de estar associada com o nome de Cristo, na realidade a prática dela é profundamente satânica, né? Ela conhece as coisas profundas de Satanás, verso 24. Ainda assim, mas eu ainda tenho alguns aí que não se contaminaram. Eu tenho uma turma aí que não se contaminou com essa doutrina. Ou seja, sempre existe uma forma de Deus agir, mesmo dentro do lugar mais negro, mais cabuloso. Por mais que aquela igreja professante ela esteja afastada da doutrina, o poder de ação da palavra de Deus nunca vai ser imunizado, nunca vai ser anulado. Eu estava conversando outro dia isso com a Lulu. Como nós, nascidos de novo, crentes, evangelho, sei lá, qualquer título, somos incrédulos. Isso é natural nosso. Como nós não levamos a lógica, a gente fala, não, a minha igreja ela honra a palavra de Deus, a gente segue a doutrina, a gente prima pela postura bíblica, mas na prática, isso é comum a todos, mensagem minha aqui, nós na realidade não confiamos mesmo na palavra de Deus. A gente acha ela bonita, a gente acha ela poética, tem versículos que, nossa, me falou muito. Mas, porque o valor da palavra, ele só existe se ele se transformar em algo. Ele tem que ser vivido. O princípio que entrou aqui, né, ele tem que se manifestar. Ele tem que te mudar. Né? O propósito da palavra de Deus é a mudança. É a ação dela adicionada pelo seu crer, a sua fé, ela te muda. Você passa a viver de uma outra forma, você passa a ver algo, alguém de alguma outra forma pela ótica de Deus. Você começa a pensar com Deus. E nós não... Porque a palavra de Deus ela é tão poderosa. Paulo fala disso, que o Evangelho é poderoso, que a palavra de Deus ela é martelo, é isso, é aquilo. Já é dentro da bibliologia. Ela é o maior poder que existe no universo. É absurdo como um fragmento de frase de qualquer lugar desse livro aqui pode mudar uma vida, pode mudar um relacionamento conjugal, familiar, pai e filho, com o Estado. Como que qualquer caquinho desse livro muda um reino, muda o mundo. A palavra de Deus realmente ela é detonante, ela é impressionante, ela é absurdamente poderosa, ela tem um poder dentro dela que aciona as coisas. Mas a gente convive na maior parte das vezes, na maior parte das situações, como um livro, algo a ser respeitado. E Satanás nos chama para a ortodoxia dele, ele nos chama para o seu padrão religioso de ver as coisas. Ele usa, a gente sabe disso, a palavra de Deus. Então a gente, sempre que nós nos relacionamos com a palavra de Deus de uma forma que coloca a palavra de Deus menor do que ela realmente é, nós estamos desacreditando a palavra de Deus e menosprezando a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus ela é muito poderosa. A gente tem que passar a acreditar que a palavra de Deus realmente tem poder. Senão as coisas não vão mudar. Nós acreditamos que ela tem poder. Sim, mas acreditar mesmo. Só que... eu vou ali e a minha decisão está tomada em cima do que ele me nós falou. Acreditamos que ela é, tanto que nós nascemos de novo. Sim, nós temos um valor e ela está mudando a gente. Esse é o primeiro passo. Então, o que acontece? Só para pegar carona no que você falou, é o seguinte, nós não vivemos 24 horas
infelizmente, eu acho que só Jesus que viveu 24 horas na fé, confiando com Deus. Que Deus Mas o trabalho do Espírito Santo tinha que conduzir para chegar Exato. aí. Mas diariamente, o que acontece? Talvez pela familiaridade com a palavra de Deus, familiaridade com o versículo, alguma coisa, você, durante o dia, você perde o foco da sua vida com Deus. Sim. Alguns momentos você esquece, e principalmente quando a situação está tudo bem com você, você não tem problema nenhum, seu banco, o gerente está ligando para você oferecendo crédito, porque você não sabe onde põe seu dinheiro mais lá, né? E você está tranquilo. Aí nesse momento é o momento que a gente mais corre risco. Não estou falando que é errado isso. Graças a Deus tem homens e mulheres que têm condições. Mas né? O coração tem que estar muito preparado. Porque é um momento. Agora, às vezes, por isso, às vezes, como Jesus disse, no mundo passaria por aflições, talvez aí está, às vezes Deus permite as aflições para a gente ter atenção nossa. Sim. E o fato é que nós cremos na palavra de Deus. Sim. Nós cremos, nós confiamos. Senão nós seríamos nascidos de novo. Claro, e ela está nos transformando de dentro para fora. Então, às vezes, por exemplo, durante o dia que era para fazer uma mudança radical de 100% em nossas vidas, às vezes isso não acontece 50%, 30%, 10%, pelo fato de que nós damos uma atenção especial na palavra de Deus naquela área, naquele momento específico das nossas vidas. Mas o fato é, nós cremos sim na palavra de Deus, nós cremos que ela claro. ela tem o poder. Quando eu falo nós não cremos, nós não cremos como nós deveríamos. Mas só que nós não... Deixa eu fazer um comentário, que o que eu entendi quando você disse também, não é só quando tá bom que a gente corre o risco. Não, todo momento. Quando tá muito ruim, também, o risco é maior ainda. Porque Não, a gente eu acho que tá muito ruim, é ruim do mesmo jeito. Não, pois é, muito porque bom é ruim. eu já pensei o contrário. Quando você falou que a gente não crê, eu pensei assim, realmente quando a gente está numa situação complicada, a gente não consegue descansar no poder de Deus. A gente quer tomar uma atitude antes, a gente quer fazer alguma coisa, a gente quer correr atrás. Não, vou correr atrás, isso aqui eu tenho que resolver isso hoje, eu preciso... Não consegue falar assim, Deus me ajuda a resolver isso hoje. Essa é uma ilustração da pregação de hoje. A pessoa não consegue descansar, quando você falou que a gente não crê, nesse sentido, porque a gente vê lá as promessas, não, que lindo, maravilhoso, mas se eu não correr atrás... A nossa ficha não caiu, é isso que eu estou querendo dizer. Né? A gente é muito pego nisso. Mas às vezes tem. Mas o que acontece? A vida nossa com Deus com o próprio braço com relação ao primeiro recurso. Em relação a deixar a palavra de Deus nos transformar, ela no dia a dia ela é assim, entendeu? Ela não tem uma constância, porque a vontade de Deus é a constância. Só que na prática, no nosso dia a dia, acaba sendo assim. Entendeu? Tem momentos que realmente nós falamos, Deus falou isso, pronto, hoje de manhã, isso aí, pronto, o pastor pregou isso aí, é sobre isso, e isso vai ser aplicado nessa área, e ponto final. E Deus faz você dar um passo a mais na frente. Aí de repente, você pega e de repente uma coisinha que dá errado, você fala... Ou até mesmo um dardo do inimigo, você continua andando aqui de um jeito que realmente não dá o valor devido à palavra de Deus. Aí, de repente o Espírito Santo chama a sua atenção, você, opa! Deus está falando aqui realmente, e Deus vai te mudando de dentro para fora. Por isso não há um pirrim-pim-pim. A mudança é de dentro para fora e às vezes ela é devagar. Ela é devagar, devagarzinho. Deus vai falar no coração, lá no íntimo, vai mudando. Eu acho que corre mais isso aí quando as coisas vão dando errado. A gente fica bem desorientado, a gente quer correr para resolver, né? Mas o que eu estou querendo enfatizar aqui é que a nossa ficha não caiu. A nossa ficha não caiu. Isso mais cedo ou mais tarde acontece. A nossa ficha não caiu. Gente, isso aqui é poderoso. Eu não sei mais com que palavras eu falo isso. Tem duas cadeiras lá. É tipo assim, vamos dizer aqui. Bom dia. Vamos dizer assim, ó. A Elaine herdou um copo. É uma herança de família que já vem passando há muitos anos. O Rafael podia vir para cá para frente, que ele é pequeno, e o Marcelo ir para trás, que é grande. Esse blá 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 é todo para chegar num ponto que eu quero chegar mais lá na frente. Rafa, você pode. Não, mas tem... O Rafa é menorzinho. Não, os dois são desse tamanho. Já vai se espremendo. O Marcelo é mais a Elaine já tem esse copo já há muitas gerações na família.
E esse copo você ficou ali, né? Uma relíquia. Ah, o papel tá voando, coloca ele em cima ali. É uma coisa que você nunca deu muito valor. Até que um dia alguém que estuda antiguidades, coisas antigas, falou: misericórdia, esse é o Santo Graal. Foi nessa caneca que Jesus tomou a última ceia. Esse trem vale 20 bilhões de dólares. Aí eu, nossa, não sabia que esse trem valia tanto assim não. Ou seja, é algo que já estava na sua posse, que você já se familiarizou, que você usa no seu dia a dia, mas você não tinha noção do absurdo do valor disso. É só algo assim. É algo que você só vai ter a ficha dentro daquilo que o irmão está falando a respeito aos pouquinhos, no dia a dia, a gente vai crescendo. É algo assim, eu tinha uma varinha no bolso, aí um dia eu bato, o trânsito está engarrafado, eu preciso chegar logo no hospital, aí eu bato a varinha, assim, os carros todos se abrem e abre a avenida. É uma varinha de condão, assim, que funciona, mas você sempre possuiu e nunca usou. E a primeira vez que você usar, falou: uai, isso trem funciona, o trem funciona mesmo. E não é que cura, e não é que ressuscita, e não é que muda, e não é que converte, não é que sara, e não é que o dinheiro cai na conta. Ou seja, no dia em que, movido pelo Espírito, a sua ficha cai, e você acredita naquilo que está escrito, o Deus único e verdadeiro, que não mente, que não volta atrás, que tem compromisso, tudo isso que a gente fala e estuda aqui, que zela por ela, que eu tenho grande zelo pela minha palavra, que vigia igual amendoeiro, não sei o que, tudo que a palavra ensina, ele tem uns 100, 200, 500, 1 bilhão de % de compromisso com isso. Se isso for crido, acontece. A palavra de Deus é poderosa, ela é explosiva, ela realmente funciona, ela tem uma dinamite aqui. Se a sua ficha cair, eu falo: opa, esse trem funciona, eu vou usar de novo. Opa, funcionou de novo. Aí você começa a pegar o embalo. Mas no geral, na maior parte das vezes, a nossa ficha não cai, a gente não percebe, a gente não se conscientiza de que realmente o céu e a terra vai passar e isso vai continuar. Se ele falou... A gente estuda profecia, passam 400 anos, 2.600 anos e a coisa acontece. Tudo contorna e vai cair lá onde Deus falou que ia cair. Ela é infalível, ela é inerrante, ela é viva, não tem mais o que acrescentar nem duvidar disso. É só aceitar que ela realmente é algo que funciona, é algo prático, é algo realmente que nos atende em todos os sentidos e em todos os aspectos. Isso é o poder da palavra de Deus, que é a palavra com a qual nós convivemos e que nós usamos para nos direcionar, é que traz as nossas diretrizes. Aí eu chego no ponto que eu queria chegar depois desse discurso todo. O absurdo do trabalho de Satanás com relação à cristandade, com relação a essa igreja visível, visível que professa o nome de Cristo, é que quando nós vamos chegando aqui ao clímax da história da igreja, né? Nós é que vivemos aqui no período de Laodiceia, onde a coisa é indistinta, é morna. Você não sabe mais quem é homem, quem é mulher, você não sabe mais se é cinza claro ou cinza escuro, você não sabe mais se é evangélico ou se não é. Como aquele rapaz, ele não estava lá naquela porcaria moral violenta e agora está ali cantando na mesma mídia. Ou seja, é alguém que vive totalmente na contramão da palavra de Deus, na prática moral, por exemplo, mas ao mesmo tempo é um líder religioso, né? Eclesiástico, às vezes até evangélico. Então, nós estamos chegando num ponto da história da igreja, né, que é a Laodiceia, já às vésperas de ser vomitada na tribulação, a igreja professante, não a igreja verdadeira, em que de alguma maneira, não sei como, Satanás conseguiu inventar um jeito de fazer com que nós convivamos com a palavra de Deus sem que ela haja, sem que ela tenha ação.
tudo isso por causa daquele discurso que a gente vai na Praça 7 e você vai falar de Jesus para a pessoa sabe quem é Jesus? O menino Jesus, o Messias Jesus, o bom Jesus, o bom pastor, o Jesus que cura, o Jesus que dá o bom exemplo, né, de moralidade, o Jesus que perdoa, o Jesus da cruz, o Jesus que sofreu, o Jesus que ressuscitou, o Jesus da Páscoa. A gente até come os ovos de chocolate, né, para celebrar a fertilidade de Jesus Cristo, né, o ovo. Gente. Então então a palavra de Deus, eu lembro quando eu era católico, lá dentro da igreja católica, eu era menino ainda, até que eu fui expulso do catolicismo lá com 9 anos. Não posso nem contar. Mas aí é incontável, né? Mas aí já cantava lá: a palavra de Deus é a verdade, sua lei, liberdade. Amém. Lembra? A gente cantava isso dentro da igreja católica. E que verdade é essa que não muda ninguém? Entendeu? Olha o absurdo da situação dispensacional que nós vivemos, e que a palavra de Deus está nos outdoor, está nas faixas do cara que está pedindo voto, está na televisão, está na novela, está na boca do ator da Globo, está nos carros. Que mais hoje está bombando vender faixa para pôr em carro, está no Facebook. Não acontece nada. Não acontece nada. A pessoa acaba de ler um versículo e vai fazer exatamente o contrário do que a palavra de Deus ensina, que revela o que Deus pensa. Então, de alguma maneira, e por isso que são tempos difíceis, são tempos complicados, são tempos nublados, é exatamente porque, de alguma forma, Satanás conseguiu fazer com que a igreja professante, a igreja visível, a cristandade, convivesse com a palavra de Deus de uma tal maneira sem que ela precisasse ser acreditada. Ela é bacana para você colocar em cima você sabe que da estante. E colocar aberta em cima da estante para afugentar os mal-agouros. Em Salmo 91. No Salmo de preferência, no Salmo 91, que é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Senhor onipotente descansará. Lembra? Então existe, virou um talismã, virou um amuleto, virou moda, está na moda. Ser evangélico é legal, é cool, né, etc. Mas só não nasce de novo e vai para o inferno. Isso que você está falando, a gente volta naquela situação. Eu estou aqui. De consciência, né, do Evangelho. Você tem que ter consciência. Você tem que viver o Evangelho. Você tem que praticar o Evangelho no seu dia a dia. Então, essa falta de resposta que as pessoas demonstram. Gostei! Falta de resposta que as pessoas demonstram. Não existe resposta. A falta de credibilidade que existe na palavra, no sentido de prática. Eu praticar, você praticar. As pessoas vão ver, as pessoas do mundo vão ver que Deus é real, Jesus Cristo é real, se eles verem amor, se eles verem a nossa vida sendo praticada com a palavra. Senão isso não se eles virem Jesus Cristo. Isso. Que a palavra que existe a palavra, existe a palavra viva. A palavra viva é exatamente porque é a Bíblia andando. Ela tem que sair. É a Bíblia curando. Jesus Cristo é a palavra viva. Ela tem que sair na sua mão. Ela tem que sair nos seus pés. Você tem que ser Jesus na Cristo. Sua boca, no seu comportamento. Então é o que o pastor Geraldo faz toda semana, o pastor Cliff, família, você, nós que procuramos viver, né, em pequenos detalhes da vida aí. Né, quando às vezes alguém pisa no seu carro, alguma coisa você responde de uma maneira de acordo com a palavra, você está vivendo a palavra. Sim, ela se tornou viva. Então essa falta de a Bíblia andando ali, ó. Essa falta de credibilidade do que você está falando aí em resposta à situação que o pessoal não está vendo. Vê escrito, mas não vê vida no dia a dia. Exatamente. Não é? O que vai diferenciar vai ser cada vez mais escasso, é lógico, mas o que vai diferenciar a igreja verdadeira da igreja professante, a de Laodiceia, mornona, aquele jucão ambulante, né,
é exatamente esses Jesus Cristos andando por aí. Porque existe essa palavra e existe a palavra viva, que é o próprio Jesus Cristo. Ele é o Logos Toteus, ele é a palavra de Deus. Ele está escrito na coxa dele isso. Ele tem uma tatu, está até na moda, tatuar a coxa, né? Jesus já está tatuado na coxa há muito tempo. Né? E o pessoal fala assim, o rabino chega lá, agora quando Jesus chegar, ele quando fala, a coisa muda, treme, acontece, o defunto levanta. O cara estava já decompondo, levantou o Lázaro. Então, Jesus chamava atenção. Isso está nos textos dos evangelhos. O que chamava a atenção para Jesus Cristo é que ele não ensinava igual aos outros. O que ele falava emanava poder. Ele falava uma coisa, se você olhasse para ele, ele falava assim, ó, vestirás camisa azul. E olhava para ele, está com a camisa azul. Andarás de sandália. Você olhar para o pé dele, ele está de sandália. Porque a gente, nós pais, gostamos muito disso, né? Eu já falei isso milhões de vezes aqui. Você sem chinelo, fala assim, vai calçar o chinelo, menino. Não, você fica gripado. O menino olha para a sua fala e olha para o seu pé. Isso aconteceu uma vez com meu pai e eu. Meu pai falou, você não vai fazer tal coisa. E ele fazendo. Eu nunca mais quero te ver fumando. E fumando. Eu falei, ô pai, isso foi na época, 300 anos atrás, quando descobriu que eu fumava. Mas o senhor fuma. Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Isso foi uma do seu Noé. Ué, você fala uma coisa, faz outra. Jesus não, Jesus ele era coerente. Então é uma questão de coerência. Você crê e vive. Ou então não fala que creia e não viva. Mas se você fala que crê e não vive, aí tem os acertos também. Né? Queria acrescentar também o seguinte, conscientização da palavra. Você tem que ter consciência, né? Não? E o senão ela não sai pela sua mão, nem pela sua boca, uma e nem pelo seu como assim? Conscientizar, igual você está fazendo. Saber a palavra. Saber a palavra. Não, aí... O pessoal sabe intelectualmente, mas não vive. Não é o que você falou? Está nos carros, está na placa do carro, está lá no outdoor e etc. Deus é fiel. Não resolve. Você tem que viver aquilo lá. E era a pedagogia de Jesus. O Efésios, só para fechar, né? Efésios 3,17. Habite Cristo no vosso coração. Que corresponde àquela outra passagem, se não me engano, tem em Colossenses, que fala, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Não é intelectualmente, não. É viver. No grego é deixar tomar conta. Deixar organizar como ele quiser. Quando fala assim, habite Cristo no vosso coração. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. O que está querendo dizer é, sai do banco do motorista e vai para o banco do passageiro. Deixa ele dirigir. Deixa ele tomar conta do jeito que ele quiser. É isso que significa. Outra coisa que eu queria colocar para os irmãos. Mas para isso você tem que aprender, né? O Pedro fala assim, Senhor, quantas vezes eu vou perdoar meu irmão? 70 vezes 7? Não é isso? Não, ele falou 7 vezes. 7 vezes. Ele quis ser bíblico. Né? Ele quis ser usar o nome, um número, o legalista da coisa. É. Mas aí o que Jesus quis passar para ele? Não, Pedro, você vai ter que viver isso o dia inteiro. O cara vai pisar na bola, vai encher seu saco. Não é? 70 vezes 7 o mesmo pecado. Não, mas ninguém faz isso 70 vezes, né? Então, mas desse espírito que desse espírito de perdão que você vai viver. Como é que o cara vai saber que você é de Cristo e daqui a pouco você está dando um chute na canela dele? Não tem jeito, não. Você perdoa, mas depois você não perdoa mais. O viver, a palavra eu entendo que é isso, 24 horas. Exato, é isso que eu estou falando. Você tem que ser uma Bíblia andando. Uma Bíblia andando. Ok? Vamos encerrar? Hoje acho que é o 5º domingo, ainda não entrei na apostila, você acredita? Mas esses diálogos, essas conversas que nós estamos tendo, está sendo fantástico. Eu estou gostando muito. Muito bom. Porque fica mais no... Inclusive, agora eu vou falar o que eu falei aqui no início. Esse é o capítulo 10 do livreto do Scofield. Então, os irmãos podem dar uma revisão aí nas suas anotações. Tudo isso que a gente vem estudando nos últimos meses, que é pertinente a esse assunto, manejando bem a palavra da verdade. Judeu, gente, igreja, as 7 dispensações, os 2 adventos, posição e condição,
crentes e profetas, galardão e obra, todos esses assuntos que a gente viu, os irmãos já podem começar a anotar as dúvidas, assim, né, as perguntas, aquilo que eu queria saber mais um pouquinho a respeito dessa questão que nós quando a gente estava estudando, judeu, gente e igreja. Faz as anotações aí que em breve, assim que a gente encerrar esse assunto, o último crentes e profetas, a gente vai fazer um rap de tira dúvidas, ok? Amém? Podemos orar? Mas no meio da pregação a gente pode falar, né? Que Igual pregação? Você está falando... Não, é escola dominical, interrompi- que não é pregação não. Tá. E nós estamos vendo o último assunto do Manejando. Quando terminar esse assunto aí, nós vamos fazer como é que chama isso? Uma revisão. Uma revisão. Entendi. Uma revisão. Ok? Não é que eu vou falar um pouquinho de todos os assuntos de novo, não. Vai estar aberto para que se pergunte a respeito de qualquer um dos 10 assuntos. Ok? Podemos orar?